Semana 2, né, do PET 5, oitavo ano. Inicia com o gênero textual tirinha. Então, você vai ler essa tirinha para responder com bastante atenção, né? Tô sem usar o celular já faz um tempo. Legal. E está conseguindo uma boa? Tranquilo. Há quanto tempo você está sem celular, sem usar o celular? 2 dias, 7 horas, 25 minutos e 32 segundos. Olha, observe. É possível perceber uma crítica nessa tirinha. Isso é um fato. O que se critica? Quais os elementos da tirinha nos fazem perceber a crítica? Então, tá bem claro, né? Questão 2. Na perspectiva da tirinha, qual é a relação dos adolescentes com o celular? Né? Agora nós temos o texto 2, né? Também uma tirinha. Basicamente sobre o mesmo assunto, né? Pedrinho vivia aprontando na rua. Aí tem as onomatopeias, né? Indicando aí o som. A onomatopeia é a escrita imitando aquele som, né? Voltava sempre sujo e machucado. Depois daquele Natal, ele nunca mais foi o mesmo. Oba, um computador. Maldito Papai Noel, né? Então, nessa tirinha também é possível perceber uma crítica, né? O que essa tirinha está criticando, pessoal? Nós temos aí, bem parecida com a tirinha anterior, né? Porém, um é o celular, o outro, mas não deixa de ser aí as redes sociais. A próxima questão, em que quadrinho percebemos a crítica na tirinha? Observa aí, pode responder, que está claro. 5. Quais são os elementos que o autor utilizou para evidenciar sua crítica? Os elementos, né? As linguagens verbal, não verbal, onomatopeias. Então, olha aí que você vai conseguir. 6. As duas tirinhas criticam o aspecto de uma mesma questão social. Você conhece outras tirinhas que também abordam esse tema? Qual a importância do gênero tirinha para a sociedade? Né? Lembrando que ela causa humor e faz uma crítica, né? Então, pode converter aí com suas palavras, né? E responder. Agora, nós temos um assunto bem assim específico da língua portuguesa, mas muita gente não percebe ou nunca parou para perceber que se fala nos textos publicitários, esse assunto são as funções da linguagem. As funções da linguagem são as formas como a gente utiliza, né, para falar, para se comunicar. E aí, elas são 6 funções, só que para esse gênero publicitário, geralmente aborda essas 3 que estão aí. Então, nesse quadro está explicando que os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de vender um produto, tornar pública alguma informação. Só por favor. Tornar pública alguma informação, anunciar um produto, né? Um serviço, convencer alguém sobre alguma coisa. Né? Os textos publicitários são geralmente são compostos por imagens, linguagem verbal e não verbal, por título, texto, assinatura, slogan, que é aquela frase, né, que é a marca registrada de uma empresa, de uma propaganda, tal, e a assinatura de um produto. Aí essas linguagens, no caso referencial, o que o referencial faz? O referencial nada mais é do que passar uma informação. Então, uma notícia, por exemplo, usa essa linguagem, essa função da linguagem que é referencial? Sim. Né? Uma informação real. Emotiva. A função emotiva é quando o texto pretende alcançar seu objetivo por meio da emotividade. Eu. Né? Meu ponto de vista é subjetivo. Certo? Nas propagandas, usa-se muito a função apelativa ou conativa, que tem o objetivo de convencer alguém, de vender um produto, então você tem que convencer através da propaganda. As funções que não aparecem aí é a metalinguística, que é a língua sobre a língua, né? Analisar, por exemplo, o uso do dicionário, um tutorial, por exemplo, explicando, né? Tem a poética, que são os sons, as rimas, né? Por exemplo, a música usa essa função, né? Temos aí, então, a referencial, a emotiva, a fática.
Faltou a função fática. A função fática é quando você está falando com alguém no telefone e você fala, você está me ouvindo? Você está me entendendo? Então, eu estou vendo se a pessoa está realmente entendendo o que eu estou falando. Então, essas são as funções da linguagem, são 6. Mas o que está falando aí? Que nesse tipo de texto, nos textos publicitários, abordam essas 3 aí, tá bom? Agora, você vai responder as questões, analisando também esses conceitos que eu falei, que estão escritos aí. Que tipo de linguagem esse anúncio utilizou? De repente, ele não usa uma linguagem só, ele pode misturar, certo? Se identificou mais de um tipo? Qual é que predomina? Né? A predominância significa qual que se destacou. 2. Qual o efeito de sentido causado na palavra tamanho? Observe aí, né, uma propaganda. Né? 3. Qual seria a motivação da empresa ao citar o concorrente em um anúncio? Por que será que ela fez isso? Tem um objetivo. Dá uma olhadinha para você responder. E a 4. Por que a palavra evitamos encontra-se no plural? Será que uma empresa trabalha sozinha? Né? Então, aí, as questões estão claras. Vamos ver se tem mais. Tem mais para essa semana? Tem. A questão 3, nós temos aí outro texto. Só que você vai observar que, diferente do primeiro, o primeiro estava vendendo um produto, será que o segundo está fazendo a mesma coisa? Ao sair de casa, utilize máscara. Né? Qual a diferença entre a campanha publicitária feita no texto 1 para a campanha feita no texto 2? Leia que você responde com facilidade. Tá? 2. Qual a linguagem dos textos publicitários? Qual a linguagem, né, dos textos publicitários foi utilizada no texto 2? Se identificou mais de um tipo? Qual que está predominando? Aquela linguagem que eu comentei são as funções da linguagem. Será que ela é referencial? Será que é conativa? Será que é emotiva? Tá? E 3. Qual o trecho que evidencia a validade da informação apresentada no texto 2? Certo? Aí você observa, leia e responda. Até a próxima semana. Tchau.